Fala aí, pessoal, tudo certinho? Voltando aqui no canal, disponibilizando conteúdo de direito previdenciário, tendo como pano de fundo questão de concurso ano 2023. Olha que questão porreta, questão muito massa. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, marcar sininho. A gente está sempre disponibilizando conteúdo, pinceladas ali de direito previdenciário, falando de uma passagem, comentando uma questão, justamente para a gente manter a chama acesa e nunca perder aquilo que um dia sabíamos, não é? E que porventura está um pouco esquecido, porque direito previdenciário não está no rol das disciplinas que você está estudando. Você, por exemplo, pode estar pensando, pô, eu vou fazer o concurso nacional unificado, aquele bloco 8 ali do nível intermediário. Ah, não vai ter direito previdenciário. Então, eu não estou estudando direito previdenciário, mas assim, vendo um videozinho de 5, 7, 8 minutos, vai mantendo a chama acesa em relação à disciplina. E essa é a nossa missão aqui. Então, vamos nessa. Olha só. Olha que questão porreta. Olha só. Olha que massa. Ó. Dá uma olhada. Em 2020, Joana tinha 40 anos de idade e era casada com João há 18 meses. Essa questão é muito legal. 18 meses de casamento, não é? E João era empregado de uma fábrica havia 2 anos, então ele tinha 24 meses de contribuição, porque como empregado, a presunção do desconto e do posterior recolhimento. Tendo falecido nesse mesmo ano de 2020 em virtude de um acidente de moto, sem relação com o seu labor. Nessa situação hipotética, aí ele vai dizer ali se Joana tem direito à pensão por morte, de qual vai ser o prazo da pensão por morte. Muito legal. Porque assim, quando a gente vai pensar nesse caso do viúvo, da viúva, companheiro, companheira, né? Tem que se levar em conta a idade do viúvo na data do óbito para se estabelecer o prazo de duração da pensão por morte. Agora, tudo isso é verdade desde que seja observado 2 critérios. 2 critérios. Quais? Olha só, 18 contribuições, no mínimo, pelo segurado que faleceu, é claro, e 2 anos de casamento ou união estável. Para daí, olha só, para daí se utilizar a tabela da idade versus o tempo de duração da pensão por morte, tá bom? Então, por exemplo, eu lembro da última idade nessa tabela, ou seja, quando o viúvo, viúva tiver pelo menos 45 anos, aí a pensão por morte será vitalícia. Mas desde que seja observado aqueles 2 requisitos, 18 contribuições vertidas pelo segurado falecido e 2 anos de casamento ou união estável. A questão aqui inverteu, galera. A questão colocou, olha só, 18 meses de casamento, 24 meses de contribuição. Então, lascou, porque não tenho 2 anos de casamento. Ora, se não tenho 2 anos de casamento, porque tem que observar os 2 critérios. Se me falta um critério ou os 2 critérios, não é? Eu não tenho direito a levar em conta a idade do viúvo ou viúva para se estabelecer o prazo de duração da pensão por morte. Aí a pensão por morte tem uma limitação já determinada, 4 meses. Tem uma limitação determinada, 4 meses. Se não observo um dos requisitos ou ambos os requisitos, o viúvo ou viúva vai ter de pensão por morte 4 meses. Só que tem um detalhe. Artigo 114, parágrafo 3º do decreto 3048. E eu vou lá para que a gente faça essa leitura. Dá uma olhada. Olha, olha aqui, já fui nele. Parágrafo 3º, serão aplicados conforme o caso o disposto na linha A e na linha C do inciso 5º do caput desse artigo, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa, ou de doença profissional ou de doença do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou de comprovação, ou da comprovação, só um instante, ou da comprovação da, desconfigurou aqui, poxa,
Porque eu bati, rapaz, na que alterou. Desculpem. Eu bati aqui no decreto 10.410 aqui, tá bom? Independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou união estável. Então, se a morte do segurado for decorrente de acidente de qualquer natureza, quando diz doença profissional, doença do trabalho, é um pleonasmo, porque se equipara, não é? É acidente do trabalho, e acidente de qualquer natureza engloba acidente do trabalho. Então, se a morte for decorrente de acidente do trabalho, não preciso observar os requisitos de 18 contribuições e de 2 anos. Eu vou direto na tabela. Então, se eu vou direto na tabela e Dona Joana, ela tinha 40 anos... e ela tinha 40 anos quando o marido morreu, eu vou direto na tabela, que é nesse mesmo artigo 114, e a gente vai localizar aqui que se ela tem entre 31 e 41 anos, ela tem 40, na data do óbito, se ela tem entre 31 e 41, ela tem 40, a pensão por morte vai durar 15 anos. Vai durar 15 anos. Beleza? E assim a gente responde a questão. Lembrando que o artigo 114, essa parte que é da linha C, não é? Ele foi atualizado às idades, viu? Então, se você for no decreto 3048, essas idades elas estão 1 ano a menos sempre. 44 anos para vitalícia, mas já é 45 anos, já foi atualizado, ok? Através de portaria. Mas beleza, para responder a questão fácil assim, ela tem 40 anos, a morte do marido foi decorrente de acidente, então pouco importa se houve a observância dos requisitos 18 contribuições e 2 anos de casamento. E aí a gente vai responder aqui a questão quando diz assim, ela terá direito, olha só, ela terá direito à pensão por morte, uma vez que ostenta a qualidade de dependente de João, e o benefício será pago por prazo determinado. Quantos anos? 10 anos. Por prazo determinado, superior a 4 meses. Veja que a letra C diz assim, cadê a letra C? Não, a letra D diz assim, ela terá direito à pensão por morte, uma vez que ostenta a qualidade de dependente de João, devendo o benefício ser de apenas 4 meses, porque aqui pega aquele que não está lembrando das passagens lá do decreto 3048, aquele que diz assim, poxa, ela não observou 18 contribuições. Ela não observou 18, ou na verdade, ela observou 18 contribuições do marido, porque o marido trabalhava 2 anos, mas não observou 2 anos de casamento, ela só tinha 18 meses de casamento. Então ela vai ter 4 meses de pensão por morte. Não! Não por quê? Porque a causa da morte do segurado foi acidente de qualquer natureza. Beleza? Então, portanto, muito massa essa questão. Isso aqui deve ter errado tanta gente, não é? A fundamentação é o artigo 114, parágrafo 3º do decreto 3048/99. Vá lá, faça a leitura para a gente ir internalizando esses conceitos. Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Valeu!